Olá pessoal, né? Bom dia, né? Dando continuidade aí aos próximos tópicos, né, da nossa disciplina, que são a questão de preparos, né? Eu vou estar falando para vocês hoje sobre o preparo de dentes para a coroa total metálica, tá? E inicialmente esses tipos de trabalho, ele tem as suas indicações, sim. Ainda existem muitos pacientes que optam pelas coroas totais metálicas, abdicando de coroas estéticas, tá? E deixando bem claro que a questão de durabilidade também é muito maior, tá? E ainda existe sim outra vantagem, é o desgaste menor desses dentes. Então, a escolha de ligas é sempre importante que saibamos qual tipo de coroa metálica ou qual tipo de liga metálica o seu, você vai propor para o seu paciente. Então, inicialmente, essas ligas metálicas, todas elas resultam de uma combinação de dois ou até mais metais. Elas, elas consistem de proporcionar um sistema de resistência à oxidação, à corrosão e à compressão dentro do meio intrabucal. Elas também possuem uma dureza superficial e um escoamento que permite o brunimento. Elas também apresentam uma baixa contração de fundição e uma compatibilidade biológica e também um baixo custo, na maioria das vezes. Bom, existem ligas altamente nobres, no qual elas serão compostas de praticamente 40% de ouro ou até mais, né? 60% de metais nobres ou mais em outras possibilidades, né? Como irídio, platina, paládio, esses outros aqui. Existem também as ligas nobres que vão ser compostas de 25% ou mais de elementos metálicos nobres, e umas ligas também utilizadas como ligas predominantemente de metais básicos, mais de 70% de metais básicos, 75%, e menos de 25% de metais nobres, como as ligas níquel, cromo, cromo, cobalto, também muito utilizadas no nosso meio. Tá? Bom, sobre as características dessas coroas totais metálicas, cada metal vai ter a sua característica e a sua contribuição na liga. Então a de ouro, por exemplo, ela confere resistência à oxidação e aumenta a ductibilidade e maleabilidade de uma liga. Né? As de cobre aumentam a resistência em até 20%, possibilitando uma maior homogeneidade da mesma. As de prata, né, melhora a ductibilidade da liga e neutraliza a cor avermelhada conferida pelo cobre. Tá? As de platina ou paládio conferem maior resistência à oxidação e corrosão e aumenta a resistência e a dureza da liga. E os de zinco também atuam como agente oxidante. Sim, tem vários tipos de liga também, tá? Lembrando que essas ligas, se elas fossem estéticas, por exemplo, as de ouro, elas jamais haveriam necessidade de porcelanas e resinas ou cerâmicos, tá? Então a grande vantagem, a grande durabilidade é proporcionada por essa liga de ouro, tá? E elas podem ser tipos de liga mais moles, né? Elas são úteis em áreas não sujeitas a tensões oclusais, pouco utilizadas. As ligas médias usadas em RMFs, pois é possível brunir as margens também. As ligas duras, que também usadas em RMF, mas a resistência é maior. E as ligas do tipo 4, por exemplo, duras e não ductíveis, usadas em estruturas para prótese parcial removível, tá? Além de as ligas para cópias de coroa metalocerâmica, ok? Bom, sobre as coroas mesmo total metálica, algumas dados importantes aqui. A coroa engloba todas as faces de um dente, sendo constituída inteiramente de metal. As indicações são dentes com restaurações múltiplas, em pacientes susceptíveis a cáries, dentes com coroas fraturadas e dentes com anomalias de esmalte também têm suas indicações. Bom, as indicações, as contraindicações, dentes anteriores, claro, pela questão estética, as vantagens de se indicar uma coroa total metálica é o menor desgaste dentário,
compatibilidade biológica também da liga, principalmente a de ouro, que não tem comparação com nenhum outro tipo de material. Acompanha o desgaste fisiológico do dente, né? E a questão também é a economia. As desvantagens é a questão estética, que muitos não aceitam, né? A questão do galvanismo também, que é a questão da condutibilidade elétrica. Tem alguns pacientes com coroas metálicas superior e inferior queixam de condutibilidade elétrica e esse choque incomoda. E a condutibilidade térmica também, um alimento quente, é lógico que as coroas metálicas elas vão absorver mais metal, mais calor, e isso fará com que alguns pacientes queixam de sensibilidade também, principalmente em dentes que não foram tratados endodonticamente. Bom, em relação às ligas metálicas de metais não nobres, né, a gente vai fazer um término sempre em chanferete, que é o chanfrar, a metade do chanfrado, de acordo com a broca, né? Ela é indicada onde o fator estético não precisa ser considerado também. Preparo semelhante ao de uma coroa total metalocerâmica, já exposto pelo professor Rodrigo na aula anterior, porém com um desgaste menor. E sempre deixando claro que o desgaste serve para o vestibular e lingual é de 0,6 milímetros, só a metade da espessura da broca. E a metade que é a metade do diâmetro da broca, né? Metade do 3216 ou da 2215. Desgaste ocluso vestibular de 1,2, porque nós iremos trabalhar, faremos um preparo de uma coroa total metálica de um molar inferior, o dente 36 ou 46. E então é necessário, se tratando da cúspide de contenção cêntrica, que será a vestibular desse molar inferior, então o desgaste precisa ser maior que 1,2, somente na região ocluso vestibular. Então, gente, primeiro vocês vão fazer um suco de orientação com a broca 1014 a nível cervical, tanto vestibular como lingual. Vocês podem ver essa foto aqui da direita, como é que vai ficar. Somente a metade da broca, ela com inclinação de 45 graus. Posteriormente serão feitos sucos de orientação com a broca 3216, tá? Com a profundidade e o desgaste nas faces vestibular, lingual, sempre lembrando que iremos fazer, como é técnica da silhueta, somente a metade, ou mesial ou distal. Vocês vão escolher e fazer os sucos de orientação. Tá? Então, olha lá, broca cilíndrica, extremidade arredondada, 2215, tá? Ou 3216, 0,6 tanto na lingual quanto na cérvico vestibular, tá? E desgaste de 1,2 na ocluso vestibular na primeira metade da coroa do dente. Tá? Feito isso, obliquamente a esses sucos de orientação, você vai desgastar se apenas o remanescente íntegro é a metade da broca. Tá? Então, antes disso, você irá fazer um desgaste proximal, tá? Primeiro com a broca 3203 para você eliminar a convexidade do dente e também você permitir que essa coroa englobe toda a parte proximal, tá? Você começa com a 3203, rompe o ponto de contato, atravessa toda a face proximal. Posteriormente, você irá com a broca 2214 para desgastar 0,6 milímetros nas faces proximais, tá? Como demonstrado. Lembrando que você deve colocar uma tira de poliéster para você proteger o dente visível, tá? E lembrando das inclinações, né? Ao término dessa face proximal, você vai ter que ter duas inclinações. A primeira, a nível mesio-cervical, de 2 a 5 graus, e a segunda, no terço mesio-oclusal, que é 5 a 10 graus, a segunda inclinação. Tá? Feito isso, você irá ter a metade do dente desgastado. Tá? Então, diminuir a altura da coroa clínica, eliminando 1,2 na face ocluso vestibular e 0,6 na ocluso lingual, que não é a cúspide de contenção cêntrica. Tá? Porque isso você vai prover ao material uma rigidez durante a mastigação. Tá? Depois você vai unir
todas essas canaletas que você fez, tá? Ou com a broca 3216 ou com a 2215. E ela 2 ou 3 tubos de orientação para você terminar a outra metade, tá? Feito isso, você vai fechar a oclusão do seu manequim, ver o quanto foi feito de desgaste, se você tem os espaços para o protético fazer o enceramento, para depois você fazer uma coroa. Tá? Estender esse preparo até aproximadamente meio milímetro subgengival, que você vai preservar o tecido periodontal, e permitir que essa coroa tenha a profundidade de 0,5 milímetros subgengival. Tá? Aqui, gente, arredondar essas arestas axiais, axioclusais e ângulos vivos, além de determinar a forma e limite do término cervical, obtendo uma linha contínua, definida e nítida. Tá? Vocês podem ver aqui, olha o término do preparo, como ele está bem nítido aqui. Por um outro ângulo, tá? Podem ver aqui outros trabalhos de colegas seus do semestre passado que foram preparados. E você consegue perceber sim o desgaste da cúspide de contenção cêntrica maior. Tá ok, gente? A gente vai ter um outro momento depois pelo Zoom, no qual vai ser possível a gente estar mostrando, além de depois a gente iniciar as partes práticas. Tá ok? Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Estejam focados, continuem estudando. Um abraço.